Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais me pressionam para comprar uma casa, mas decidi seguir meu próprio caminho, e agora eles estão enfrentando as consequências. Olá, sou Tom e moro com meus pais Natalie e Donald, e eu tenho um grande problema. Recentemente me formei e agora tenho um ótimo emprego, onde, se eu colocar bastante esforço e tempo, tenho certeza de que posso ir muito longe. Mas eu quero algo mais. Tenho outros sonhos e quero persegui-los, mas não enquanto coloco em risco o futuro financeiro dos meus pais e o meu. Meus pais não querem que eu aposte em mim mesmo porque não acreditam em mim. Honestamente, eles nunca acreditaram. Desde jovem, percebi que meus pais eram diferentes dos outros pais. Enquanto outros pais trabalhavam duro para manter seus filhos felizes e dar-lhes tudo o que podiam, meus pais nunca se preocuparam com isso e eram muito preguiçosos. Eles ganhavam o suficiente apenas para colocar comida na mesa e mal pagavam as contas. Moramos no mesmo apartamento alugado em que nasci, e isso é porque o aluguel era muito bom. Quando cresci, achava que meus pais iam morrer neste lugar, porque diziam que amavam tanto o apartamento, mas eu estava errado. Eles não estão dispostos a morrer aqui, porque agora, no presente, eles querem se mudar. Acho que seria justo dizer que meus pais eram muito mesquinhos com o dinheiro. Eles não me davam dinheiro e nunca me compravam coisas. Não estou reclamando, porque agora entendo que eles não ganhavam o suficiente, mas poderiam ter feito isso e simplesmente não o fizeram porque não queriam trabalhar em tempo integral todos os dias. Nunca era sobre mim, e eles me deixavam fazer a maioria das coisas sozinho. Eles tiveram sorte que eu nasci sendo uma pessoa cuidadosa e aprendi rápido. Aprendi a maioria das coisas sozinho, e meus amigos ajudaram. Muitos dos meus amigos me ofereciam lanches e refeições porque eu não tinha dinheiro para comprar o almoço. Sou grato a muitas das pessoas com quem cresci. O pior dos meus pais era que eles nunca celebravam meus aniversários. Eu costumava ir aos aniversários dos meus amigos e me sentia muito invejoso. Quando você é criança, não ter uma festa de aniversário faz você sentir que o mundo está acabando, e eu brigava muito com eles por causa disso. Era uma das únicas coisas pelas quais costumava brigar e incomodá-los, porque tudo mais eu entendia. Além disso, assim que puderam, me fizeram fazer todas as tarefas de casa, alegando que estavam cansados do trabalho, embora trabalhassem menos horas do que eu passava na escola. Lembro-me daqueles dias em que voltava da escola e imediatamente começava as tarefas. No início eu odiava e chorava à noite, mas aos poucos melhorei e comecei a gostar. Virou um ritual ou um exercício para mim, e eu gostava de limpar a casa ouvindo música e lavar a louça. Em alguns anos, comecei a cozinhar também. Honestamente, estou muito feliz que me obrigaram a fazer isso, porque agora adoro fazer tarefas domésticas e cozinhar. Cozinhar boa comida com o que se tem à disposição é uma grande habilidade. Fazendo as tarefas, eu ganhava um pouco de dinheiro com eles também. Eu juntava esse dinheiro e comemorava meu aniversário com um bolo. Parece muito triste quando digo dessa forma, mas naquela época foi um dos dias mais felizes da minha vida. Lembro-me de cortar o bolo com alguns dos meus amigos ao meu redor cantando parabéns. Fico emocionado ao pensar nisso, é uma lembrança muito boa. Vou dizer uma coisa boa sobre o tipo de vida que vivi: você aprende a apreciar as pequenas coisas que a maioria das pessoas considera comuns, como ter comida onde e quando quiser, dinheiro para comprar roupas, ver filmes no cinema e comprar o que achar necessário. Isso absolutamente parecia um sonho para mim, porque era um sonho quando eu era criança devido a como fui criado. Quando fiz 15 anos, eu tinha certeza de que precisava arranjar um emprego onde pudesse trabalhar depois da escola e das tarefas de casa. Sabia que seria um pouco difícil, pois poucas pessoas queriam empregar alguém como eu. Depois de procurar bastante, finalmente encontrei um emprego de meio período na oficina do Dave. Devo dizer que devo muito do que tenho agora a Dave. Lá conheci um mecânico genuíno que podia consertar quase tudo em um carro e até objetos domésticos. Ele não tinha diploma nem nada, mas aprendeu com seu pai. Era puro instinto. Dave me ensinou absolutamente tudo o que sei sobre carros, e estou muito feliz por ele ter me acolhido sob sua tutela. No início, ele não queria me dar o emprego, mas quando expliquei por que queria trabalhar, ele aceitou. Não acho que ele esperava que eu estivesse interessado em aprender sobre carros ou que me tornaria bom nisso rapidamente. Dave e eu nos tornamos amigos, e não passa um dia sem que eu pense nele. Ele faleceu há cerca de 1 ano.
Quando eu tinha 16 anos, já era tão bom em consertar coisas que ganhava quase o mesmo que meus dois pais juntos. Acho que esqueci de mencionar que, quando consegui o emprego, meus pais ficaram muito felizes por eu estar contribuindo. Queria dizer a eles que estava fazendo isso para ter dinheiro extra para comprar material escolar, roupas e coisas, mas eles estavam tão felizes que não pude. Quando comecei a ganhar bem, no ano seguinte, estava pagando todo o aluguel e comprando mantimentos de vez em quando, além de cobrir todas as minhas despesas. Obviamente, isso não seria suficiente a longo prazo, mas meus pais simplesmente me disseram que não podiam ajudar, e às vezes até me sugeriam largar a escola e trabalhar em tempo integral. Eu estaria mentindo se dissesse que não pensei nisso, mas nessas horas Dave me convenceu a continuar na escola. Como mencionei antes, devo muito a ele. Acho que isso já é suficiente para que você entenda pelo que passei quando criança, então vou avançar alguns anos. Foi por causa dos meus pais que não pude ir para a universidade de engenharia que eu preferia. Veja bem, minha mãe largou o emprego e meu pai mal trabalhava, então tive que assumir a maior parte da responsabilidade. Eu estava trabalhando tanto que mal dormia naquela época. Pedi a minha mãe para trabalhar até eu terminar a faculdade, mas ela simplesmente se recusou veementemente. Então tive que me contentar com uma universidade local, que, sendo honesto, era apenas razoável. Fiquei bastante chateado com isso na época, mas não culpo tanto meus pais. Não importa o que aconteça, eles são meus pais, e eu os amo. É meu dever cuidar deles, e até hoje repito isso a mim mesmo todos os dias. Isso me faz sentir bem em cuidar deles. Recentemente me formei e consegui um bom emprego que vai me ajudar a me sustentar e a minha família por enquanto. Eu poderia focar apenas em trabalhar e construir uma boa vida para nós, mas quero algo mais. Durante a faculdade, pensei muito sobre o que queria fazer da minha vida. Obviamente, quero cuidar dos meus pais e quero que meu pai pare de trabalhar em alguns anos. Não importa como me criaram, quero que eles tenham uma vida feliz, mas também quero seguir meus sonhos, que é abrir meu próprio negócio de manutenção. Quero abrir uma loja onde possa modificar e consertar carros, motos e outras coisas também. Obviamente, é um grande sonho que exige muito trabalho, mas estou pronto para isso. Depois da faculdade, quando consegui o emprego, meu pai me disse que ia parar de trabalhar em alguns meses. Eu disse a ele que precisava que ele trabalhasse um pouco mais, pois eu precisava de um pouco de apoio e expliquei que tinha alguns planos e precisava economizar dinheiro para eles. Ele não perguntou muito sobre isso, estava bastante satisfeito com o dinheiro que eu estava ganhando, mas não tinha ideia de que eles estavam planejando algo. Há uma semana, tomei a decisão de que queria me mudar, mas não sabia como dizer isso aos meus pais. Não se preocupe, não é desperdiçar dinheiro. Estou planejando me mudar para um pequeno quarto com cozinha e banheiro. Fiz todos os cálculos e descobri que poderia economizar o suficiente e viver feliz fazendo isso. Dessa forma, meus pais não teriam que lidar comigo e vice-versa. Além disso, também quero morar sozinho. Quero um pouco de liberdade, já que meus pais são incrivelmente rígidos comigo, mesmo agora. Não quero partir o coração deles ao não ouvi-los e agir como se, só porque ganho dinheiro, pudesse fazer o que quisesse. Mas antes que eu encontrasse coragem para ir até eles e contar meu plano de me mudar, meus pais se adiantaram e me disseram algo tão louco. Eles me disseram que queriam que eu lhes comprasse uma casa. Eles queriam se mudar para uma nova casa e queriam que eu pagasse a hipoteca. Perguntei se isso era uma piada, porque parecia absurdo. Não precisávamos de uma casa, e eu não precisava de uma dívida esmagadora logo no início da minha carreira. Mas eles me disseram que já haviam feito bastante pesquisa e cálculos e sabiam que eu poderia pagar o aluguel da casa facilmente. Disseram que eu já estava economizando dinheiro e que só precisava pagar um pouco mais a cada mês para que pudéssemos ter uma casa grande. Eles se recusaram a ouvir, então eu disse a eles que tinha meus próprios planos para aquele dinheiro e falei sobre abrir meu próprio negócio algum dia, mas não tive coragem de mencionar que queria me mudar. Achei que seria demais para eles naquele momento. No entanto, meus pais me disseram que não havia razão para eu economizar para o meu negócio ou sequer pensar em um. Disseram que eu poderia pagar a hipoteca sem problemas. Eu disse que meu sonho era abrir um negócio, mas isso não importou para eles. Eles disseram que eu deveria parar de pensar nisso e me concentrar no meu trabalho, crescer nele, em vez de desperdiçar meu tempo com isso. Quando tentei argumentar, eles ficaram com raiva de mim e disseram que eu estava sendo egoísta.
Disseram que agora que eu ganhava dinheiro, não queria mais cuidar deles e que queria morar sozinho. Disseram que eu nem sequer podia dar a eles uma única coisa que estavam pedindo. Depois disso, meu pai me avisou que, se eu não jogasse fora meu plano e comprasse a casa, ele me castigaria. Fiquei chocado, porque sou um adulto, por que ele me puniria? Eles zombaram do meu plano e me disseram que dizer não era uma opção. Já se passaram alguns dias desde a discussão, e eu não falei com eles desde então, e eles também não tentaram falar comigo. Não tenho ideia do que fazer. Meus pais estão totalmente contra meu plano e querem comprar uma casa, o que eu acho que é uma má ideia. Eu deveria ceder às exigências deles e fazer o que eles querem, ou ser egoísta fazer o que eu quero e perseguir meus sonhos por uma vez? Não estou dizendo que não vou cuidar deles, mas de jeito nenhum posso comprar uma casa agora. Eu sou o vilão por não concordar em comprar uma casa para eles depois de tudo que fiz por eles? Por favor, me diga. Atualização 1. Já se passou uma semana desde a minha última atualização, e lamento dizer que não tenho boas notícias. Bem, suponho que depende do que vocês esperavam que eu fizesse, mas para mim não são realmente boas notícias. Antes de explicar, quero agradecer a todos por me darem força e não me fazerem sentir que eu era o único que achava que meus pais estavam sendo absurdos. Vi muitas pessoas me dizendo para me concentrar no meu próprio plano e não ceder. Graças a isso, consegui enfrentar meus pais pela primeira vez, mas não sei se foi algo bom ou não. Então, 3 dias após minha publicação, meus pais me perguntaram qual era a minha resposta. Eles tinham certeza de que eu iria dizer sim. Eu lhes disse que não queria alugar uma casa e que era demais para mim neste momento. Pedi a eles que esperassem alguns dias para que eu pudesse encontrar uma solução, mas eles disseram que a solução tinha que ser comprar uma casa. Pensei muito, mas não importava o que fizesse, uma coisa estava clara para mim: comprar uma casa não era uma opção. Um de vocês me disse que, independentemente de serem meus pais, se eu falasse com o coração, eles me ouviriam. Como já fiz muito por meus pais, acreditei que entenderiam se eu falasse sério e lhes oferecesse um compromisso. Então, ontem falei com minha mãe e meu pai sobre isso. Não saiu como eu esperava. Primeiro, eu lhes disse que não ia esconder nada e contei tudo. Disse que queria me mudar em cerca de 1 ano e economizar dinheiro para o meu negócio enquanto cuidava deles e vivia um pouco fora de casa. Disse que nunca ia deixar de cuidar deles e que, depois de um tempo, meu pai também poderia parar de trabalhar e se aposentar, assim como minha mãe. Também prometi comprar uma casa para eles em alguns anos, assim que pudesse, e garanti que seria minha prioridade depois de abrir meu negócio. Falei com o coração e disse o quanto queria fazer algo por mim mesmo e como comprar uma casa agora prejudicaria isso. Então, pedi a eles que fossem razoáveis comigo e me deixassem seguir meus planos. Pensei que tinha me saído bem ao contar tudo. Honestamente, mas teve o efeito oposto. Meus pais ficaram bravos comigo e riram na minha cara por pensar que me deixariam sair de casa. Também me disseram que meu negócio era uma ideia estúpida e que eu deveria ficar no meu emprego. Depois explicaram que não havia maneira de eu sair de casa. Disseram que se eu tinha dinheiro suficiente para pagar 2 aluguéis, então poderia facilmente pagar a hipoteca da casa deles. Além disso, disseram que comprar uma casa era um investimento em si e que, depois deles, eu seria quem herdaria a casa. Para ser claro, eles queriam que eu comprasse uma casa para eles, nem mesmo para mim. Isso realmente dói porque eles não me ouvem e não se importam com o que eu quero. Quando eu disse que poderíamos comprar uma casa mais tarde, meu pai simplesmente me disse que, depois de tudo que eles tinham feito, era assim que eu os estava pagando. Isso me deixou furioso. E quando minha mãe me chamou de egoísta mais uma vez, explodi de raiva cega. Eu disse a ambos que eles não cuidaram de mim, na verdade, eu cuidei deles. Desde jovem, cuidei de mim mesmo e, apesar do tipo de infância que tive, ainda os amava e cuidava deles. Eu disse que qualquer outra pessoa os teria deixado para trás e não teria olhado para trás, mas que eu me preocupava com eles e estava disposto a cuidar deles para sempre. Eu disse que nunca tinha ficado bravo com eles nem os culpado, mas agora eu não ia mais recuar. Expliquei que eles estavam sendo egoístas ao me forçar a fazer isso e que eu já tinha tido o suficiente de suas chantagens emocionais. Em um ataque de raiva, disse que compraria uma casa para eles em alguns anos ou não compraria de jeito nenhum. Desde então, eles não falaram mais comigo e estão bastante zangados. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas desde a minha última atualização, e os fatos são que meus pais foram longe demais.
Decidi que vou dar a eles o que querem, mas não exatamente. Deixe-me explicar. Acho que devo começar contando sobre uma garota com quem estou saindo há alguns meses, Amélia. Eu a conheci no trabalho e tivemos vários encontros. Até 2 semanas atrás, poderia ter dito que ela era minha namorada, mas não mais. E é que meus pais decidiram fazer algo absolutamente louco para me dar uma lição e conseguir que eu os ouvisse. Eles sabiam sobre Amélia, mas não a tinham conhecido, apenas a tinham visto uma vez. Acho que pegaram o número dela no meu telefone e organizaram um encontro ou algo assim. Uma semana depois da minha última atualização, saí em um encontro com Amélia, e tudo estava indo bem entre nós. Eu não tinha contado a ela o que estava acontecendo na minha vida porque nunca falávamos sobre questões familiares. Ela vem de uma família grande e unida, então já viu muito drama e não gosta de falar sobre problemas familiares. Nunca contei a ela como meus pais eram nem o que eles estavam fazendo, o que foi um grande erro da minha parte, mas eu não tinha ideia de que eles fariam algo assim, e honestamente, eu não teria acreditado até que aconteceu. Passou-se uma semana, e durante nosso próximo encontro, a atitude de Amélia era muito diferente. Ela parecia distante e um pouco zangada. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela simplesmente me olhou com desprezo e me perguntou por que eu tinha feito aquilo e qual era a razão por trás de mentir para ela e fazê-la perder tempo. Eu disse que não entendia sobre o que ela estava falando, e ela me deu um tapa. Disse que eu era uma pessoa horrível e então contou que meus pais já tinham explicado a ela como eu estava saindo com várias mulheres, que já tinha um filho de um casamento anterior de quem nem sequer cuidava, e que eu tinha gastado o dinheiro que eles tinham economizado para comprar uma casa. Honestamente, eles tinham convencido Amélia também. Que ridículo! Ela terminou comigo naquele exato momento. Deus, eu nem tive a chance de fazer nada. Ela me deu outro tapa, me chamou de alguns insultos e foi embora. Depois me bloqueou de tudo e se certificou de que eu nunca mais a encontraria. Tentei ir à casa dela ou à minha casa, mas ela me avisou que, se eu aparecesse, chamaria a polícia para me prender. Bem, isso me deixou tão furioso que, assim que ela terminou comigo, fui ver meus pais e perguntei por que eles fizeram isso. Eles explicaram que era para me dar uma lição sobre o que aconteceria se eu não os ouvisse. Eles me perguntaram se eu ainda concordava em sair de casa agora. Perguntei se eles realmente iam continuar com isso, e eles simplesmente disseram que era o que eu achava que era. Então, disse a eles para não interferirem mais na minha vida, e que, se o fizessem, as coisas não iam acabar bem. Mas eles não entenderam a indireta. Vocês não vão acreditar no que aconteceu hoje no trabalho. Hoje, um amigo me mostrou um vídeo que meus pais fizeram sobre como eles me criaram durante 24 anos e agora que queriam algo, eu estava dizendo não a eles. Eles também inventaram uma história, me fazendo parecer um filho ingrato e horrível. Na verdade, tive que explicar aos meus colegas de trabalho que isso não era verdade. Depois fui para casa e disse que estava cansado de tudo isso. Disse que iria comprar uma casa para eles e que precisava de uma semana se eles tirassem o vídeo do ar. Felizes, eles removeram o vídeo, e agora finalmente vou dar a eles o que querem, mas isso não é exatamente o que vai acontecer. Vejam, cansei dos jogos deles e planejei algo. Vou avisar depois que fizer o que estou planejando, então acho que nos veremos na próxima vez. Atualização 3. Demorei alguns meses para escrever esta atualização, mas vai valer a pena esperar. Vamos direto ao ponto, sem perder tempo. Aproximadamente um mês após minha última atualização, disse aos meus felizes pais que eles deveriam seguir em frente e fazer um empréstimo para comprar a casa. Eu disse que iria pagar todo o empréstimo aos poucos. Expliquei que precisava que eles fizessem um empréstimo, já que eu iria pegar outro para o meu negócio em alguns anos. Eles estavam encantados e aceitaram a armadilha facilmente. Depois que eles pegaram o empréstimo, mandei um bom jantar para eles comemorarem, e enquanto estavam no jantar, eu me mudei do apartamento e me instalei no meu próprio lugar, que já tinha preparado. Bloqueei todos os números deles, as redes sociais e já tinha mudado meu contato de trabalho para o meu novo número há alguns meses. Apenas imagine a surpresa dos meus pais quando voltaram e viram que eu tinha ido embora com todas as minhas coisas. Obviamente, parei de fazer todos os pagamentos que estava fazendo por eles. Provavelmente, eles me procuraram por todos os lados, mas não tinham nenhuma informação sobre a empresa do empréstimo e também não descobriram meu paradeiro até 4 meses depois, quando um amigo meu, por engano, contou a eles onde me viu.
Há 3 dias, meus pais apareceram na minha casa implorando por ajuda. Eles estavam em péssimas condições e parecia que estavam morando na rua, o que acabou sendo verdade. Eu os convidei para entrar e disse que não ia mais ajudá-los. Eles ficaram furiosos, mas não gritaram, apenas imploraram por ajuda. Explicaram que não podiam pagar nada, já que mal conseguiam se sustentar com o salário do meu pai, e que minha mãe até voltou a trabalhar. Como não puderam pagar pela casa, ela foi tomada de volta, e eles não puderam voltar ao apartamento antigo. Agora, moram em um quarto muito ruim, mal sobrevivendo. Eu disse que tinha tentado ajudar, mas que eles queriam demais e ficaram muito gananciosos, e foi por isso que eu tive que dar a eles uma lição. Lembrei a eles que já tinham cometido um erro que eu não podia perdoar ao tentarem me dar uma lição. Depois disso, eu os expulsei da minha casa e disse que, se aparecessem novamente, eu chamaria a polícia. Eles foram embora, mas não antes de gritarem que se arrependiam de terem metido e que o karma iria me punir por isso. Eu respondi, está bem, mas o karma está mais ocupado com vocês agora. Honestamente, meus pais eram uns parasitas absolutos, e eu tive que expulsá-los. É engraçado como eles tinham uma vida confortável graças a mim, mas arruinaram tudo porque queriam mais. É verdade que quanto mais se tem, mais se quer, especialmente quando não se esforçam. Atualização 4. Antes de começar com minha atualização, quero responder àqueles que perguntaram se voltei com minha ex-namorada Camila depois que tudo foi esclarecido. Bem, a verdade é que não. Agora mantemos uma relação cordial. Depois que ela descobriu a verdade, nos cruzamos algumas vezes, e ela até me convidou para sair algumas vezes, mas sinceramente não vi sentido em sair com uma mulher que, naquele momento, preferiu acreditar nos meus pais sem antes conversar comigo. Doeu muito que ela não me desse o benefício da dúvida. Além disso, tenho saído com outra mulher que conheci fora do trabalho, e acho que é melhor manter separadas as partes da minha vida pessoal e profissional. Agradeço por ter aprendido essa lição com Camila. Agora, essa atualização é para contar um pouco mais sobre meus pais e o que sei deles até agora. Depois do que aconteceu, não tivemos muito contato, mas há coisas que chegaram a mim por meio de conhecidos e nas poucas vezes que eles tentaram falar comigo. Para começar, meu pai teve que trabalhar muitas horas a mais. Antes, com as poucas horas que ele trabalhava, conseguia sobreviver, pois eu pagava a maioria das despesas, mas agora que ele ficou sem meu apoio financeiro, está tendo que se esforçar muito para se manter. Ele teve que aprender que a vida não é tão simples quando se depende dos outros e que, quando se perde esse apoio, as coisas mudam rapidamente. Pelo que ouvi, ele está quase esgotado com as longas horas e o estresse de se manter por conta própria. Minha mãe está em uma situação semelhante. Ela passou de não trabalhar nenhuma hora por dia para ter que trabalhar quase 12 horas por dia. Durante anos, ela ficou em casa sem fazer muito, aproveitando o fato de que eu cobria todas as despesas. Como podem imaginar, isso não a ajudou em nada quando finalmente decidiu, ou melhor, foi forçada a procurar um emprego. Ela não tem as habilidades nem a experiência para conseguir um bom emprego, então acabou em um trabalho mal pago e muito exigente fisicamente. É bastante irônico, na verdade. Depois de tanto tempo sem querer se esforçar, agora ela tem que viver as consequências dessas decisões. O mais engraçado foi que, há alguns dias, meus pais voltaram a me visitar. Desta vez, no entanto, o tom era muito diferente da última vez. A arrogância e a exigência desapareceram, e, no lugar delas, adotaram uma atitude muito mais humilde. Disseram que agora entendiam o valor do esforço, que perceberam o quanto é difícil ganhar a vida. Mas o que realmente queriam era minha ajuda novamente, desta vez para alugar um apartamento melhor. Eles queriam que eu os ajudasse com o aluguel porque, segundo eles, estavam fazendo o melhor que podiam, mas precisavam de um pouco de ajuda para melhorar sua situação. Eu ri um pouco na cara deles, não por crueldade, mas porque sabia perfeitamente que, se voltasse a pagar algo para eles, rapidamente voltariam aos antigos hábitos de serem preguiçosos e deixar que eu assumisse todas as responsabilidades. Foi um ciclo que já vivi muitas vezes antes. Eu não queria cair nessa armadilha novamente. Disse a eles que, como filho, já tinha feito mais do que o suficiente, que tinha trabalhado e sacrificado muito para sustentá-los, mas que eles nunca souberam apreciar. Lembrei-lhes de como, em um momento, não valorizaram meus esforços nem respeitaram meus sonhos. Então,
Eu lhes disse que agora era hora de cada um seguir seu próprio caminho e que eles deveriam viver suas melhores vidas, mas sem que as nossas estivessem entrelaçadas. Eles ficaram em silêncio, e por um momento pensei que iam reagir mal, como fizeram da última vez. Mas, surpreendentemente, não foi o caso. Desta vez, não houve tanto drama nem gritos. Eles simplesmente se levantaram e foram embora, derrotados mais uma vez, mas em silêncio. Então, é isso que tem acontecido nas últimas semanas, o que, como podem ver, não é muito porque meus pais já não podem mais abusar de mim. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Descobri que meu marido tinha outra família pelas minhas costas, então o expus. Agora ele está tendo um colapso, mas meus sogros estão me culpando. Estou casada com meu marido Robert há 7 anos, e juntos temos um lindo filho que significa o mundo para nós. Robert e eu compartilhamos muito ao longo dos anos, mas nossa jornada começou de uma forma que nunca esquecerei. Nos conhecemos quando eu trabalhava na minha antiga empresa, e ele era meu gerente na época. Desde o início havia algo nele que se destacava para mim. Ele tinha esse charme natural e uma simpatia que o tornava incrivelmente fácil de conversar. Ele sempre foi muito prestativo e atencioso, não só comigo, mas com todos ao seu redor. Conforme fui conhecendo melhor Robert, percebi que estava sendo atraída por ele de maneiras que não esperava. Não era apenas sua bondade que me cativava, embora isso fosse uma grande parte. Era também a maneira como ele me fazia sentir valorizada e compreendida. Ele tinha essa habilidade de transformar até os momentos mais comuns em algo especial, e não demorou muito para eu perceber que estava me apaixonando por ele aos poucos. Começamos a passar cada vez mais tempo juntos fora do trabalho, e à medida que o fazíamos, meus sentimentos por ele só ficavam mais fortes. Felizmente, um dia ele me convidou para sair, e eu aceitei imediatamente. Eventualmente, quando entrei em um relacionamento com Robert, fiz isso sem grandes expectativas. Eu não estava procurando por algo duradouro em particular, e certamente não tinha grandes planos em mente. Eu apenas sabia que gostava de estar com ele, e que ele me fazia feliz de uma forma que ninguém mais havia feito antes. Eu sentia que tínhamos uma conexão profunda, baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e um carinho genuíno um pelo outro. Tudo parecia tão natural, como se estivéssemos destinados a ficar juntos, e muitas vezes me pegava pensando que era assim que deveria ser. Robert e eu viemos de contextos familiares muito diferentes, e isso moldou nosso relacionamento de maneiras únicas. Enquanto eu cresci em um ambiente relativamente privilegiado, com pais amorosos que me deram tudo o que eu precisava, a criação de Robert foi muito mais desafiadora. Seu pai estava ausente na maior parte de sua vida e sua mãe, infelizmente, dependia muito dele, especialmente financeiramente. Ela não tinha emprego nem economias e como Robert era seu único filho, a responsabilidade de sustentá-la recaiu inteiramente sobre seus ombros desde muito cedo. Ela frequentemente o pressionava por dinheiro, e se ele não cumprisse, ela recorria a gritos ou chantagem emocional. Robert foi muito franco sobre sua situação comigo desde o início, mas eu não sabia a extensão de quanto ele ajudava sua mãe financeiramente até que começamos a morar juntos. Quando Robert e eu decidimos dar o próximo passo em nosso relacionamento e morar juntos, ofereci minha casa, já que era maior e mais confortável para nós dois. Inicialmente, concordamos em dividir as contas igualmente. No entanto, com o passar do tempo, notei que Robert muitas vezes enfrentava dificuldades financeiras. Ele frequentemente reclamava de sua conta bancária estar quase vazia, e havia momentos em que ele não conseguia pagar nem pelas coisas básicas, como mantimentos ou combustível. Quando perguntei a ele sobre isso, Robert explicou que a maior parte de seu dinheiro estava indo para ajudar sua mãe. Embora eu entendesse que ele sentia um profundo senso de dever em relação a ela, eu não conseguia deixar de me sentir frustrada. Era difícil vê-lo lutar, especialmente quando eu sabia que ele era capaz de gerenciar suas finanças de maneira mais eficaz, se não fosse pelas constantes demandas de sua mãe. Percebendo que essa situação não era sustentável, sugeri que mudássemos nosso arranjo financeiro. Propus que alterássemos a divisão de nossas despesas compartilhadas, de modo que eu cobriria 70% do aluguel e das contas, enquanto Robert ficaria responsável por apenas 30%. Dessa forma, ele teria mais dinheiro para si, mesmo após enviar parte para sua mãe. Eu esperava que isso aliviasse parte da pressão que ele estava enfrentando e permitisse que ele aproveitasse a vida um pouco mais, sem se preocupar constantemente com suas finanças. Para meu alívio, esse arranjo funcionou bem para nós. Isso trouxe um senso de equilíbrio para o nosso relacionamento e aliviou parte da tensão que havia se acumulado em torno do dinheiro. Robert pôde continuar apoiando sua mãe sem se sentir completamente esgotado, e nossa vida doméstica se tornou mais tranquila como resultado.
Essa solução está em vigor desde então e certamente tornou as coisas mais gerenciáveis para ambos. Quando descobri que estava grávida do nosso filho, Mark, fui tomada por uma mistura de emoções. Parte de mim estava radiante com a ideia de me tornar mãe, mas outra parte estava nervosa sobre como Robert reagiria, dado seu histórico e as pressões financeiras que já enfrentava. Eu temia que a notícia o sobrecarregasse. Imaginei que ele pudesse hesitar ou até ser contra a ideia, preocupado com as responsabilidades e desafios adicionais que vêm com a criação de um filho. Para minha surpresa, porém, a reação de Robert foi completamente oposta. Quando contei a ele sobre a gravidez, seu rosto se iluminou de alegria. Ele estava extasiado, muito mais animado do que eu esperava. Na verdade, ele me pediu em casamento logo depois, querendo que nos casássemos antes que nosso filho viesse ao mundo. Seu entusiasmo e sua disposição para construir nossa família juntos me encheram de segurança e felicidade, e nos casamos pouco tempo depois. Desde o dia em que Mark nasceu, Robert tem sido um pai incrivelmente atencioso e dedicado. É comovente vê-lo abraçar a paternidade com tanto entusiasmo e amor. Ele sempre fez questão de estar presente para nosso filho, seja lendo histórias para dormir, jogando basquete com ele todo fim de semana, ou sentando-se para ajudá-lo com a lição de casa. Robert também nunca perdeu nenhuma das partidas escolares de Mark, sempre comparecendo para torcer por ele e apoiá-lo de todas as maneiras possíveis. Ver Robert nesse papel aprofundou meu amor por ele de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado quando comecei a namorá-lo. Ver como ele interage com nosso filho, o cuidado e a atenção que ele dedica a ele, e o vínculo que compartilham, só me fez apreciar ainda mais o homem com quem me casei. Até muito recentemente, eu sempre acreditei que Robert e eu envelheceríamos juntos, compartilhando uma vida inteira de memórias e experiências. Conversávamos com frequência sobre nossos planos para o futuro, como um dia nos aposentaríamos e viajaríamos pelo mundo, explorando novos lugares e culturas de mãos dadas. Então você pode imaginar meu completo choque e descrença quando me deparei com a vida dupla do meu marido de repente em um dia. Para te dar algum contexto, tanto eu quanto Robert temos empregos que nos permitem a flexibilidade de trabalhar de casa na maioria dos dias. Robert tem seu escritório montado em um cômodo extra, que ele chama de escritório de trabalho. É um espaço limpo e organizado, equipado com tudo o que ele precisa para o trabalho. Uma grande mesa, vários monitores e prateleiras cheias de arquivos e documentos. Ele leva o trabalho muito a sério, especialmente porque lida com informações confidenciais. Por causa disso, ele até instalou uma fechadura na porta do escritório, para garantir que os documentos e dados sensíveis permanecessem seguros. Eu compreendia e respeitava essa necessidade de privacidade e segurança, especialmente com um filho curioso em casa. Nunca pensei em questionar ou invadir seu espaço de trabalho. Lembro-me claramente do dia em que encontrei o celular. Robert tinha saído para resolver uma tarefa rápida, e Mark estava tirando uma soneca. Eu estava arrumando a casa quando percebi que Robert havia deixado a porta do escritório um pouco aberta. Normalmente ela estava sempre trancada quando ele não estava lá dentro, então decidi aproveitar a oportunidade para limpar o cômodo, já que sabia que ele provavelmente tinha latas vazias ou embalagens espalhadas pelo chão. Enquanto eu arrumava alguns papéis em sua mesa, notei que uma gaveta na parte inferior da mesa estava ligeiramente aberta. Estava prestes a fechá-la quando vi algo brilhante dentro. Abri a gaveta e vi que era um telefone, um que eu nunca tinha visto antes. Curiosa, peguei o telefone e percebi que estava desligado. Minha mente começou a correr com várias possibilidades. Por que ele tinha um segundo telefone? Seria para o trabalho? Mas então, por que escondê-lo? Senti um nó se formando no estômago enquanto pegava o telefone, ponderando se deveria desbloqueá-lo e ver que segredos ele guardava. Parte de mim queria respeitar sua privacidade, mas outra parte precisava de respostas. Isso era tão fora do caráter de Robert, e eu precisava entender o que estava acontecendo. Decidi ligar o telefone e ver por mim mesma. Assim que a tela se acendeu, o telefone começou a vibrar sem parar, e mensagem após mensagem começou a chegar. Meu coração disparou enquanto olhava para a tela, minhas mãos tremendo de medo e descrença. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as notificações, múltiplas mensagens de um número desconhecido. O que me chocou imediatamente foi a forma como essa pessoa estava se referindo a Robert. As mensagens o chamavam de namorado, um termo que me enviou uma onda de confusão e horror. Conforme continuei lendo, percebi que era uma mulher do outro lado das mensagens, e ela parecia ter uma conexão profunda e pessoal com Robert, uma conexão da qual eu nunca soubera. Ela escrevia sobre como estava ansiosa para vê-lo na próxima semana e mencionava que sua filha estava animada para ver seu papai. Quando li a palavra papai, senti como se o chão estivesse escapando debaixo de mim. Minhas pernas quase cederam, enquanto a realidade começava a se infiltrar. Aquela mulher estava falando sobre meu marido como se ele fosse o pai de sua filha.
Minha mente disparava enquanto eu tentava juntar o que tudo aquilo significava. Robert nunca havia mencionado essa mulher para mim. Quanto mais eu lia, mais meu medo crescia, e eu podia sentir as lágrimas se acumulando em meus olhos. Desesperada por saber mais, tentei desbloquear o telefone para mergulhar mais fundo nas mensagens, mas eu não sabia a senha. A sensação de impotência naquele momento foi esmagadora. Eu queria gritar, jogar o telefone do outro lado da sala em um acesso de raiva e traição, mas sabia que precisava manter minhas emoções sob controle. Se eu destruísse o telefone ou confrontasse Robert sem saber a história completa, poderia perder a chance de descobrir a verdade. Respirei fundo e percebi que precisava ser estratégica. Peguei rapidamente meu próprio telefone e comecei a tirar fotos das mensagens na tela. Capturei o máximo que pude, sabendo que essas imagens poderiam ser a chave para descobrir quem era essa mulher e o que realmente estava acontecendo. Eu precisava saber quem ela era, há quanto tempo isso estava acontecendo, e mais importante, porque Robert tinha guardado um segredo tão monumental de mim. Depois de tirar todas as fotos, coloquei cuidadosamente o telefone de volta na gaveta, exatamente como o havia encontrado. Minhas mãos ainda tremiam enquanto me certificava de que tudo parecia intocado. A última coisa que eu queria era que Robert suspeitasse que eu havia encontrado seu telefone escondido. Sabia que tinha que agir naturalmente, fingir que nada havia mudado, embora meu mundo tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Ao fechar a gaveta e sair do escritório, uma onda de emoções me invadiu. Raiva, traição, confusão e desgosto, tudo ao mesmo tempo. Mas em meio a tudo isso, também havia uma determinação de chegar ao fundo da questão, descobrir a verdade sobre quem era essa mulher e que tipo de vida Robert estava levando pelas minhas costas. Minha mente já estava correndo com planos para descobrir mais sobre o número e a pessoa por trás dessas mensagens. Sabia que o confronto com Robert teria que esperar até que eu tivesse todas as peças do quebra-cabeça em mãos. Até lá, teria que controlar minhas emoções e continuar agindo como se tudo estivesse normal, mesmo que meu coração estivesse em pedaços por dentro. Decidi não mexer em mais nada no escritório de Robert, deixando tudo exatamente como estava para que ele não desconfiasse de nada. Quando Robert voltou para casa, ele ficou surpreso ao encontrar a porta do escritório um pouco aberta. Ele me perguntou se eu havia entrado, e meu coração pulou uma batida, mas consegui manter a compostura, balançando a cabeça de maneira indiferente e apontando que ele provavelmente havia esquecido de trancar a porta. Robert assentiu, aparentemente satisfeito com minha explicação, e não pressionou mais a questão. Naquela noite, enquanto deitava ao lado do meu marido na cama, o peso do que eu havia descoberto mais cedo pressionava sobre mim como uma tonelada de tijolos. Queria desabar completamente e chorar e gritar, mas não podia, já que Robert estava ali ao meu lado. O homem que eu amava e em quem confiava com todo o meu coração de repente parecia alguém que eu não conhecia. Era como se todo o amor que eu sentia por ele tivesse se esvaído, substituído por um vazio frio e um profundo sentimento de traição. Não conseguia acreditar que aquela era a mesma pessoa com quem eu tinha planejado envelhecer, o pai do meu filho, o homem que eu sempre pensei que estaria ao meu lado, acontecesse o que acontecesse. Sabia que precisava de respostas. Não conseguiria descansar até saber quem era essa mulher e o que ela significava para Robert. Então decidi que no meio da noite, quando tivesse certeza de que Robert estaria profundamente adormecido, eu iria ao banheiro e ligaria para o número que vi no telefone secreto dele. Imaginei que se ligasse tarde o suficiente a mulher provavelmente estaria dormindo, e eu poderia pegar sua caixa postal. Esperava que a mensagem de voz dela pelo menos me desse uma pista, talvez até mesmo seu nome. Eu não sabia onde essa mulher morava, mas estava disposta a arriscar, movida por uma necessidade desesperada de descobrir a verdade. À medida que as horas passavam e a casa ficava em silêncio, finalmente fiz meu movimento. Levantei-me da cama com o coração disparado e fui silenciosamente até o banheiro. Com as mãos trêmulas, desquei o número das fotos que tirei mais cedo. Meu coração batia forte enquanto aguardava a chamada ser completada, silenciosamente orando para que ela não atendesse. Eu não sabia o que faria se ela atendesse, mas estava determinada a seguir com meu plano. O telefone tocou várias vezes, cada toque parecendo uma eternidade. Finalmente a ligação foi para a caixa postal, e fui recebida por uma voz suave e doce do outro lado. Era a caixa postal. A voz na gravação pertencia a uma mulher chamada Mindy. Ela soava jovem e até alegre, e ouvir sua voz me trouxe uma nova onda de dor. Meu coração se partiu novamente ao perceber que meu marido não apenas estava me traindo, mas com alguém provavelmente muito mais jovem. Fiquei parada no banheiro, segurando meu telefone, sentindo-me completamente devastada. A realidade da situação estava se instalando, e era mais dolorosa do que eu poderia ter imaginado. Robert, o homem com quem compartilhei minha vida, estava vivendo uma vida dupla com essa mulher chamada Mindy.
Ele havia construído um relacionamento com ela que era significativo o suficiente para ela considerá-lo uma figura paterna para sua filha. Quando acordei na manhã seguinte, tomei a decisão consciente de não me afundar na autopiedade, mas de tomar controle da situação. Eu precisava descobrir tudo o que pudesse sobre essa mulher misteriosa, Mindy. Meu primeiro passo foi procurar a lista de amigos de Robert no Facebook, na esperança de encontrar alguém com esse nome. Rolei por inúmeros nomes e perfis, tentando lembrar se Robert alguma vez mencionou uma colega de trabalho ou amiga chamada Mindy, mas por mais que tentasse, eu não conseguia me lembrar dele mencionando alguém com esse nome. Foi frustrante e desanimador, mas sabia que não poderia parar por aí. Percebendo que não estava chegando a lugar nenhum com minha busca online, decidi tomar uma abordagem mais direta. Minhas emoções estavam à flor da pele, mas sabia que se quisesse obter respostas reais, teria que confrontar Mindy diretamente. Se ela se recusasse a me contar a verdade, eu não teria outra escolha a não ser confrontar Robert como último recurso. Com uma mistura de determinação e ansiedade, peguei meu telefone e disquei o número de Mindy. Quando ela atendeu, eu me apresentei como esposa de Robert, tentando manter minha voz firme e calma, apesar dos nervos à flor da pele. Perguntei diretamente se ela estava namorando meu marido, ciente de que talvez ela não soubesse de mim ou do nosso casamento. Enquanto eu falava, podia sentir sua confusão e choque do outro lado da linha. Mindy me pediu para confirmar novamente, claramente surpresa pelo que eu acabara de dizer. Calmamente expliquei que era casada com Robert há 7 anos e que tínhamos um filho juntos. O silêncio do outro lado era ensurdecedor, e eu podia sentir a tensão crescendo enquanto esperava sua resposta. Continuei dizendo que havia descoberto suas mensagens no segundo telefone de Robert, o que ele havia mantido escondido de mim e da nossa família. Disse a ela que queria encontrá-la pessoalmente para resolvermos a situação e até me ofereci para enviar provas do nosso casamento, nosso certificado de casamento, fotos de família, qualquer coisa que mostrasse que Robert e eu éramos, de fato, casados. Depois do que pareceu uma eternidade, Mindy finalmente falou com a voz trêmula e me fez uma pergunta que fez meu coração parar. Ela perguntou se eu sabia que ela tinha uma filha com meu marido. Eu mal consegui perguntar se aquilo era realmente verdade, se Robert era realmente o pai da filha dela. Minha voz mal passou de um sussurro enquanto eu tentava assimilar essa revelação devastadora. Mindy, com a voz carregada de emoção, começou a me contar seu lado da história. Ficou claro que ela estava tão chocada e devastada quanto eu. Ela explicou que ela e Robert estavam namorando havia cerca de 1 ano quando ela descobriu que estava grávida. Segundo ela, foi Robert quem a convenceu a manter o bebê, prometendo que começariam uma vida juntos e que ele se casaria com ela em breve. Ela confiou completamente nele, sem nunca suspeitar que algo estava errado, mesmo quando ele desaparecia por dias, explicando que seu trabalho exigia que ele viajasse frequentemente. Enquanto Mindy continuava, mencionou que sempre achou um pouco estranho que Robert não tivesse fotos nas redes sociais, o que é verdade, já que Robert não tinha fotos dele mesmo ou de nós em sua conta no Facebook. Portanto, ela nunca teve motivos para duvidar dele, muito menos suspeitar que ele tinha uma esposa e um filho em casa. A voz de Mindy tremeu enquanto ela deixava claro que nunca teria se envolvido com Robert se soubesse que ele era um homem casado. Ela estava horrorizada e enojada com a verdade, sentindo-se traída não apenas por si mesma, mas também por mim. Enquanto eu ouvia sua história, uma profunda tristeza tomou conta de mim. Eu podia ouvir a dor e a confusão na voz de Mindy, refletindo a minha própria. Esta era uma mulher que, como eu, havia confiado em Robert e construído suas esperanças e sonhos com base nas promessas dele. E assim como eu, ela agora estava enfrentando a dura realidade de sua traição. Eu desabei completamente, incapaz de segurar mais as lágrimas. O peso de tudo isso era insuportável, a traição, as mentiras, a destruição de tudo em que eu acreditava. Do outro lado da linha, eu podia ouvir Mindy chorando também. Foi um momento de partir o coração, éramos estranhas, mas estávamos conectadas da maneira mais dolorosa possível. Mindy e eu concordamos em nos encontrar pessoalmente para que pudéssemos conversar mais sobre o que havia acontecido. Ainda havia tantas perguntas sem resposta, e eu precisava entender como Robert havia conseguido levar essa vida dupla. Sabia que confrontar Robert era inevitável, mas antes disso, precisava reunir forças e me preparar para o difícil caminho à frente. Naquela semana, elaborei um plano. Informei a Robert que eu tinha uma viagem repentina de trabalho que exigia minha atenção imediata, então ele teria que ficar e cuidar de nosso filho. Inicialmente, ele ficou chateado, mencionando que também tinha uma viagem de trabalho chegando. Permaneci calma e disse a ele que ele precisava cancelar seus planos e cuidar de nosso filho, explicando que eu não faria esse pedido se não fosse importante.
Felizmente, ele não pressionou mais nem questionou, e eu pude prosseguir com meu plano. Com o coração pesado mas determinada, voei para encontrar Mindy sem que Robert soubesse. Quando cheguei à cidade dela, Mindy e eu passamos uma tarde inteira juntas, compartilhando nossas histórias e juntando as peças das vidas fragmentadas que estávamos vivendo sem saber. Era surreal sentar à frente dessa mulher que considerava meu marido seu namorado. Ela me mostrou fotos de sua filha, uma menina que tinha uma semelhança impressionante com Robert. Em troca, compartilhei fotos da minha família, da vida que Robert e eu construímos ao longo dos anos. Não vou entrar em detalhes sobre a vida de Mindy por respeito à sua privacidade, mas ficou claro pela nossa conversa que ambas estávamos profundamente feridas pela traição de Robert. Assim, chegamos a uma decisão mútua. Nenhuma de nós queria continuar em um relacionamento com esse homem enganoso. A confiança havia sido destruída além de qualquer reparo, e ambas merecíamos algo melhor do que estar envolvidas com alguém que poderia mentir e nos manipular de forma tão completa. Conforme conversávamos, compartilhei meu plano de confrontar Robert, detalhando os passos que pretendia seguir. Mindy foi solidária e se ofereceu para ajudar no que pudesse. Pedi a ela que me enviasse todas as fotos e vídeos que tinha de Robert com ela e a filha, evidências que eu poderia usar quando finalmente o confrontasse. Ela concordou prontamente. Durante nossa conversa, outro detalhe perturbador veio à tona. Robert estava pagando pensão alimentícia para a filha de Mindy. Embora eu entendesse que apoiar sua filha era a coisa certa a fazer, fiquei furiosa ao perceber que Robert estava me usando financeiramente para sustentar sua vida dupla. Como mencionei anteriormente, eu sempre arcar com a maior parte das despesas da casa, acreditando que o dinheiro de Robert estava apertado devido às obrigações com sua mãe. Mal sabia eu que ele estava desviando fundos para manter essa outra vida com Mindy e sua filha. Quanto mais conversávamos, mais claro ficava que Robert estava me usando há muito tempo. Ele explorou minha generosidade, minha confiança e meu amor para sustentar sua vida enganosa. A raiva e a mágoa que eu sentia eram avassaladoras, mas também me deram força. Eu não era mais a esposa ingênua que confiava nele cegamente. Agora eu era uma mulher pronta para retomar o controle de sua vida e expor o homem que a havia traído tão profundamente. Quando deixei Mindy naquela tarde, sabia que finalmente tinha as evidências de que precisava para encerrar meu casamento com Robert. Assim que voltei para casa, soube que não poderia ficar ali por mais tempo. A traição ainda era muito recente, muito dolorosa. Arrumei uma mala para mim e outra para meu filho, Mark, e tomei a decisão de sair de casa. Fui para a casa dos meus pais, precisando do apoio deles e de um lugar para me reestruturar. Uma vez instalada na casa dos meus pais, contei-lhes tudo, cada detalhe do sofrimento pelo qual estava passando. Eles apoiaram minha decisão de me divorciar. Logo depois, Robert começou a me ligar incessantemente, tentando descobrir onde estávamos. Atendi a ligação com uma calma resoluta, sabendo que esse era o momento para o qual eu estava me preparando. Disse-lhe diretamente que sabia sobre sua vida dupla. A resposta de Robert foi defensiva. Ele exigiu saber do que eu estava falando, e eu informei que havia conversado com Mindy e que estava o deixando. A reação de Robert foi de indignação e descrença. Ele começou a gritar, insistindo que eu não poderia simplesmente deixá-lo do nada e que precisava lhe dar uma chance para se explicar. Respirei fundo, tentando manter minhas emoções sob controle. Perguntei diretamente se era falso que ele tinha uma filha com Mindy e estava pagando pensão alimentícia para ela. Pressionei mais, perguntando se era falso que ele estava tendo um caso com Mindy há 1 ano. De repente, ele não tinha mais o que dizer, e eu disse a ele que seu silêncio era confirmação suficiente. Eu não parei por aí. Decidi enviar um e-mail para todos os membros da família de Robert, bem como para alguns membros próximos da minha própria família. No e-mail detalhei toda a situação, como Robert estava envolvido com uma mulher mais jovem e havia tido um filho com ela. Anexei fotos e vídeos que Mindy havia me enviado como prova, junto com capturas de tela das mensagens de texto que tirei do telefone secreto de Robert. Sabia que isso criaria uma tempestade de reações, mas senti que era necessário que a verdade viesse à tona. Não se tratava apenas de expor a traição de Robert, tratava-se de recuperar minha dignidade e garantir que todos soubessem o que realmente havia acontecido entre nós. A reação foi rápida e intensa. As respostas de ambos os lados da família variaram, desde choque e descrença até raiva e simpatia. Alguns foram solidários, oferecendo ajuda e compreensão, enquanto outros ficaram confusos e irritados. Alguns de seus parentes até o repreenderam por ser infiel, enquanto alguns poucos me instaram a resolver as coisas com ele e não desfazer a família. Robert tem me ligado sem parar, me acusando de expor sua vida secreta para todos. Atualização 1. Hoje mais cedo, minha sogra entrou em contato e a conversa tomou um rumo que eu nunca esperei. No início, ela parecia tão chocada e atordoada quanto eu quando descobri a traição de Robert.
Por um momento, achei que ela poderia me oferecer algum tipo de compreensão ou até um pouco de consolo, mas não demorou muito para que sua atitude mudasse completamente. O tom da conversa mudou e, de repente, ela começou a me culpar pelo que havia acontecido. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava realmente me culpando por expor Robert. Ela questionou por que eu deixei algo assim destruir nosso casamento, como se eu devesse ter varrido tudo para debaixo do tapete. Eu não sabia se ria ou gritava. Ela continuou, dizendo que eu havia feito votos quando me casei com seu filho e que agora era minha responsabilidade cumprir esses votos, independentemente do que Robert tivesse feito. Suas palavras foram como um tapa na cara, quase como se ela estivesse me acusando de desistir do meu casamento muito facilmente. Então ela continuou dizendo que, como Robert não podia desfazer seus erros, eu deveria perdoá-lo e seguir em frente. Na cabeça dela, a solução para esse caos era simples: eu deveria aceitar o que aconteceu e superar isso. Mas eu não conseguia. Não estava disposta a varrer a traição dele para debaixo do tapete, especialmente depois de tudo pelo que passei. Eu podia sentir meu sangue ferver enquanto ela falava, mas ainda assim fiquei em silêncio, esperando que ela terminasse o argumento ridículo que estava construindo. E então veio a parte que me fez perder a paciência. Ela me disse que, apesar de sua vida dupla, Robert havia provisto para mim e para nosso filho. Aquela afirmação, tão distante da realidade da nossa situação, me fez rir alto. Provido para nós? Era isso que ela acreditava? Eu não pude me conter, tive que dizer a verdade. Informei a ela muito claramente que as contribuições financeiras de Robert somavam apenas cerca de 30% das nossas despesas domésticas. O restante, tudo que nos permitia manter nosso estilo de vida, estava sobre meus ombros. Eu era quem trabalhava horas extras, fazia orçamentos e garantia que nossas contas fossem pagas. Eu era a principal provedora, e disse isso a ela sem rodeios. Por anos, eu havia assumido mais do que minha parte justa, e agora ela tinha a audácia de sugerir que eu deveria me sentir grata? Grata por um homem que mentiu para mim, me traiu e mal contribuiu financeiramente? Eu não me contive e deixei claro, de forma cristalina, que não perdoo traidores. Isso não é algo com o qual estou disposta a transigir. Disse a ela que se ela quisesse continuar defendendo Robert, ela poderia levá-lo de volta. Ele não era mais minha responsabilidade. Eu estava farta dele, e se ela quisesse protegê-lo ou oferecer seu apoio, essa era uma escolha dela. Ela poderia lidar com ele, porque eu certamente não iria mais fazer isso. Enquanto eu dizia isso, a voz dela ficava mais alta, mais frenética, como se ela não acreditasse que eu estava mantendo minha posição. Ela continuou gritando, suas palavras ficando mais desesperadas, mas eu já tinha atingido meu limite. Desliguei o telefone, interrompendo-a no meio da frase. Senti uma estranha sensação de alívio ao desligar, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Estava claro que ela nunca entenderia. Ela nunca enxergaria o filho como ele realmente era, mas eu não me importava mais. A opinião dela não tinha mais importância para mim. Tudo o que importava era que eu estava retomando o controle da minha vida e seguindo em frente com esse pesadelo. Atualização 2. Algumas semanas se passaram desde a ligação com minha sogra, e a vida tem sido caótica para dizer o mínimo. A maior parte do meu tempo tem sido consumida por reuniões com meu advogado, enquanto avançamos com o divórcio. É um processo longo e exaustivo, mas estou determinada a ver isso até o fim. Não há mais volta para mim agora. Robert tentou entrar em contato comigo inúmeras vezes. No início, eram várias ligações por dia, seguidas por mensagens de texto pedindo para conversar. Eu nunca respondi. Vejo o nome dele aparecer na tela do meu telefone e a cada vez, é um novo lembrete da traição da qual estou tentando me livrar. Apenas ver o nome dele dispara uma enxurrada de emoções, mas nenhuma delas boa. A raiva, é claro, mas principalmente um profundo sentimento de traição e mágoa. Eu confiava nele com tudo, e ele jogou essa confiança fora. Mas não há mais nada que possamos dizer um ao outro. Eu não quero ouvir o lado dele da história. Não me interessa saber por que ele fez o que fez ou o que o levou a trair. Eu já sei tudo o que preciso saber. Ele foi infiel, e ponto final. Passei anos tentando entendê-lo, tentando fazer nosso casamento funcionar, mas não posso continuar fazendo isso. Não posso continuar me perguntando o que poderia ter feito de diferente. Isso não é culpa minha. Ele fez suas escolhas, e agora estou fazendo as minhas. Eu só quero que ele saia da minha vida para que eu possa começar a me reconstruir. O processo legal, por mais desgastante que seja, tem sido uma fonte de clareza para mim. A cada passo, sinto que estou recuperando uma parte de mim que havia perdido em nosso casamento. Não se trata apenas do divórcio, trata-se de retomar o controle da minha vida. Já dei tantos passos em direção à independência ao longo dos anos, considerando o quanto do fardo financeiro eu carregava, mas agora é sobre independência emocional. É sobre me libertar dos anos de manipulação, das mentiras e da constante sensação de não ser o suficiente para ele.
Quanto ao nosso filho, já aceitei o fato de que ele ainda terá um relacionamento com Robert. Isso não é algo que eu posso ou sequer quero tirar dele. Apesar de tudo que Robert me fez, ele ainda é o pai do meu filho. Quero que meu filho tenha um relacionamento saudável com ele, mesmo que eu mesma não possa suportar o homem. No entanto, deixei claro que nosso filho viverá comigo em tempo integral. Eu serei a principal responsável por ele, e farei questão de que ele seja criado em um ambiente estável e amoroso, um ambiente que Robert não poderá mais perturbar. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde minha última atualização e nesse tempo, não houve muitas mudanças em relação ao divórcio. Robert e eu ainda estamos no processo de finalizar tudo, mas o sistema judicial é lento. Estou tentando ser paciente, embora seja difícil. Quero que esse capítulo da minha vida acabe, mas parece que ele está se arrastando indefinidamente. Estou determinada a conseguir o máximo de pensão que puder. Trabalhei duro demais ao longo dos anos para simplesmente sair de mãos vazias. Por muito tempo, carreguei as responsabilidades em nosso casamento, enquanto ele desempenhava o papel de marido negligente, e me recuso a deixá-lo sair dessa sem pagar por isso. Eu mereço ser compensada pelo custo emocional e financeiro que isso me causou. Durante esse tempo, meu relacionamento com Mindy permaneceu forte. Ela tem sido uma grande fonte de apoio para mim, e temos mantido contato regularmente. Ela foi fiel à sua palavra e terminou com Robert no momento em que descobriu suas mentiras. Assim como eu, ela só aceita a pensão alimentícia para sua filha. Além disso, ela não quer mais nada com ele. É estranho como todo esse tumulto nos aproximou, mas sou grata por tê-la em minha vida. Mindy também compartilhou algumas atualizações sobre Robert, e sem surpresa, ele não tem sido muito presente como pai para a filha deles. Ele não a visitou em meses, o que parte meu coração. Como ele pode estar tão desconectado de sua própria filha? Para todo o discurso sobre ser um provedor, ele não consegue nem fornecer o amor e a atenção paterna básica para sua filha. Uma coisa é trair sua esposa, mas negligenciar sua filha é um nível completamente diferente de crueldade. Disse a Mindy, e digo isso sinceramente, que se ela algum dia quiser voltar com Robert, ou se qualquer outra mulher quiser estar com ele, eu não vou me opor. Estou farta dele, ele não é mais meu problema, e não me importo com o que acontece com ele, contanto que ele esteja fora da minha vida. Se alguém quiser lidar com ele e suas mentiras, estão à vontade. Só espero, pelo bem dela e de sua filha, que ele se torne um homem melhor, mas não estou esperando por isso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.